infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o teu poder que opera em nós. Nós estamos prontos para receber uma boa palavra. Espírito Santo, faz conforme o teu querer e vai efetuar nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Me coloco nessa compensação do teu Espírito, Pai. Louvado seja o teu nome. Aleluia. Aleluia. Momento glorioso. E eu louvo ao Senhor. E reconhecer os filhos dele nas nossas vidas. Porque não são poucos, né? E a palavra que o Senhor colocou no meu coração nesta noite é falar sobre vida de prosperidade. Tem alguém próspero aqui? Amém? Amém. Aleluia. Essa deve ser a nossa convicção. E hoje o Senhor colocou no meu coração um exemplo de homem que perseverou diante dessas situações adversas da vida e nos ensina muito a vida desse homem. Eu queria falar um pouco sobre ele. A base para a prosperidade é seguir os planos e propósitos de Deus para as nossas vidas. Prosperidade não pode ser baseada no que se possui, mas ela é determinada por quanto e como andamos dentro dos propósitos de Deus para as nossas vidas. Dessa forma, abrange todas as áreas. Prosperidade para pessoas que não conhecem o Senhor, não têm uma aliança com o Senhor, se fala muito voltada para a parte financeira, mas nós sabemos que a nossa vida em prosperidade do Senhor está muito além do que apenas finanças, né? Então, nesta noite, quero citar alguns versículos da palavra de Deus relacionada a isso, né? A nossa prosperidade está no Senhor, a nossa confiança está nele. Tudo aquilo que nós precisamos para a nossa vida, para o nosso dia a dia, está determinadamente na posição de filhos, de estar convicto na aliança que nós temos com Ele, e essa provisão, essa prosperidade, ela é para todas as áreas. Eu queria primeiro citar alguns versículos do livro da base. Josué 1,8 diz: se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Então, tem a parte do Senhor que já foi feita, já está proposta, tem a nossa parte, se quiser. Se eu e você quiser viver o melhor de Deus nas nossas vidas, Deus vai realizar, porque essa é a vontade dele. Aleluia. Aleluia. Isaías 19 diz isso, né? Deixa eu confirmar aqui, porque eu coloquei 2 versículos aqui simultâneos. Aleluia. 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 É isso mesmo. Isaías 1,19. Aleluia. Se quiser ter ouvido, comerei o melhor dessa terra. Quem quer comer o melhor dessa terra? Amém. Amém. Glória a Deus, né? Se nós cremos dessa forma, nós viveremos o melhor de Deus nessa terra. E eu queria ler com você também Josué. Josué 1,8. Josué é um texto muito conhecido também. Quando eu estava lendo acerca de prosperidade, o Senhor colocou esses 2 versículos aí com uma base forte. Precisamos querer, desejar as coisas do alto, as coisas de Deus, né? Para que elas se manifestem, a parte nossa também a ser realizada. Josué 1,8 diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido, ou serás próspero. Então não podemos tirar os nossos olhos, a nossa convicção desta palavra. Amém. A palavra que é a verdade para as nossas vidas. Mas antes, meditar nele dia e noite, para que ele possa nos direcionar para tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, para que nós possamos viver da forma que Ele quer, uma vida abundante e próspera. Quando Ele criou tudo e nos colocou, né? Quando criou o homem e colocou lá, Ele deixou já ali a manifestação de prosperidade, né? Infelizmente Adão pecou, né? Instituiu, mas Jesus resgatou a nossa posição diante dele. E nós cremos, nós somos prósperos, como nós declaramos aqui nesta noite. Mas sabe que essa vida de prosperidade, ela vai muito além de apenas achar que é ou falar que
posicionamento nosso diante disso. Amém. E eu vejo que uma da nossa posição, está escrito na palavra, que é rejeitar as coisas ilícitas, né? O posicionamento nosso para viver uma vida bem sucedida diante de Deus está relacionado a rejeitar as coisas ilícitas aqui do seu propósito. Provérbios capítulo 3, vamos para lá. Aleluia. Deus é bom em todo o tempo e o tempo todo. Amém. Se tem alguém que se alegra com a prosperidade dos seus filhos, é o papai. Amém. Aleluia. Provérbios 3, no capítulo. Nós lemos muito acerca de dízimos e ofertas, mas aqui ele traz uma reflexão diferente para mim nesta noite. Feliz é o homem que acha, a partir do verso 13, Provérbios 3, 13. Feliz é o homem que acha sabedoria e o homem que adquire entendimento, pois melhor é o lucro que ele dá do que o lucro da prata e a sua renda do que o ouro. Então há um poder no conhecimento. Quando eu li esse texto, eu vou finalizar até o 17, no 15 diz: mais preciosa é do que as joias. Aqui está falando da sabedoria. E nada do que possas desejar é comparável a ela. Longura de dias há na sua mão direita, na sua esquerda, riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos de delícias, e todas as suas veredas são de paz. Esse é o caminho do homem feliz, ou seja, o meu caminho é o seu caminho. Amém. Aqui diz: feliz é o homem que acha sabedoria. Eu lembro que quando o Senhor falou com Salomão acerca do que ele pudesse desejar, e Salomão desejou sabedoria. Então, nas nossas vidas, eu vejo uma importância muito grande que a gente tenha a sabedoria, não a sabedoria natural falando, mas a sabedoria do alto, a sabedoria que vem através do Espírito Santo de Deus que está dentro de nós. Uma sabedoria que vai nos revelar essa parte do que é a prosperidade de Deus nas nossas vidas. Nós temos provisão na nossa área financeira, nós temos provisão no nosso corpo físico, e nós temos a salvação. Amém? Amém. Nós temos grandes coisas trazidas da parte de Deus para as nossas vidas, que é muito além da parte financeira que o mundo valoriza, né? Eu vou dizer aqui mais uma dica de como viver uma vida de prosperidade. Salmos 1. Aleluia. Aleluia. O que precisamos fazer para viver uma vida de prosperidade? Aqui está uma grande dica para nós. Um versículo muito conhecido nosso, mas que às vezes nós não atentamos precisamente para o que ele fala. Aleluia. Glória a Deus. Salmo capítulo 1. E eu vou ler o 1 ao 3. E diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Aleluia. Nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aqui está falando de uma posição em Deus, de um posicionamento que nós, como cristãos, devemos estar firmados. Um cristão, um filho de Deus que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém nos caminhos dos pecadores, ou seja, não dá ouvido a conversas alheias ou contrárias à palavra de Deus. Aquilo que o Senhor tem nos comunicado todos os dias, aquilo que o Senhor tem nos comunicado quando nós viemos à casa dele. Antes tem o seu prazer no que a palavra diz, e procura se firmar naquilo que a palavra diz. Pois será como uma árvore plantada junto à corrente de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cuja folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará, e tudo quanto fizer prosperará, e tudo quanto fizer prosperará. Amém? A gente aprende que nós estamos ligados a uma videira, nós somos os ramos, e os frutos, onde é que eles são encontrados, onde é que o fruto ele se manifesta? É no tronco ou nos galhos? Então, os frutos vão vir nas nossas vidas. Então, quando nós prosperamos, nós damos conta de um fruto, né? Manifestamos um fruto. A nossa prosperidade, ligada na videira de Jesus, quando nós prosperamos, estamos manifestando um fruto. Amém?
tudo quanto fizer prosperará. Essa deve ser o nosso conhecimento de que tudo aquilo que nós fizermos, alinhado à palavra de Deus, não tem como ser de outra forma. Nós vamos prosperar. Então, se nós queremos prosperar, ou se nós já temos essa consciência de que nós somos prósperos, precisamos manifestar essa prosperidade, porque ela não vai ter como se esconder. Você consegue esconder um fruto na árvore? Não. Então a nossa vida de prosperidade, ela tem que ser manifestada para as pessoas de várias formas. Isso pode ser manifestado de várias formas. O Senhor falou comigo dessa forma. E eu queria citar um exemplo poderoso de um homem que, conhecendo o Deus que estava na vida dele, se conservou íntegro. Se conservou íntegro e nos trouxe essa consciência de prosperidade. De quando a prosperidade está nas nossas vidas, o que vai acontecer? As pessoas que não conhecem o nosso Pai vai perceber em nós que há algo diferente. Então nós vamos agora para Gênesis capítulo 39. Aleluia. Nós vamos falar de um jovem. Fica aí a lição, uma dica, hashtag fica a dica para os nossos jovens aí da igreja. Mas todos nós somos jovens, né? Amém. Porque a alegria do Senhor é a nossa força, então nós somos alegres, nós somos felizes. Com essa alegria, as nossas forças são renovadas, nós nos mantemos jovens em Cristo. Gênesis capítulo 39 fala sobre uma pessoa chamada José. Todos nós, acredito, conhecemos a história de José. Por conta do ciúme dos irmãos, José foi vendido como escravo, né? Passou um longo tempo, né? Um período, foi vendido e foi parar na casa de um homem chamado Potifar, né? E aqui no capítulo 1 diz assim, 39:1. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o haviam levado para lá. Mas o Senhor era com José. O Senhor é com você, amados? Amém. Amém. Essa convicção José também tinha. E ele tornou-se próspero e estava na casa do Senhor, o egípcio. Do Senhor, o seu Senhor, o egípcio. Aqui diz que José, o Senhor era com José. Então nós sabemos que o Senhor é conosco, certo? Então vamos a partir de agora prestar atenção no posicionamento de José e no posicionamento nosso, para que essa prosperidade que nós declaramos seja evidenciada pelos nossos irmãos lá fora. Amém. E viu o Senhor que Deus era com ele. Quem foi que viu que Deus era com José? Potifar. Amém? Preste atenção aí. Amém. E que fazia prosperar em sua mão tudo quanto ele empreendia. Aqui me deixa claro que tudo aquilo que o Senhor colocar nas suas mãos, se você usar da forma que a palavra falou lá, com sabedoria, se nós soubermos usar da sabedoria de Deus nas nossas vidas, tudo que chegar nas nossas mãos vai prosperar. Assim José achou graça aos olhos dele e o servia, de modo que o fez mordomo na sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. O que a gente observa aqui? Que o fato de o Senhor de José entender que Deus era com José, já promoveu José, já o colocou como mordomo da sua casa, e tudo já passou a ser a mão dele. E é interessante porque eu não ia ler o verso 5, mas agora o Senhor mandou que eu lesse aqui, eu vou ler para você. Ele colocou tudo que tinha. Desde que eu pôs como mordomo sobre a sua casa e sobre os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de José. Por amor de José. E a bênção do Senhor estava sobre tudo
porque tinha tanto na casa como no campo. Potifar deixou tudo na mão de José, de maneira que ele nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. Ora, José era formoso de porte e de semblante. O que me chamou a atenção aqui foi que quando Potifar entregou vamos dizer, as finanças, as coisas dele na mão de José, e entendendo que Deus prosperava ele sabia que ele estava sendo bem administrado. Amém? Então o Senhor coloca coisas nas nossas mãos, tem acrescentado coisas nas nossas vidas, para que a gente seja diligente com aquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos. Esse é um caminho de sabedoria, diligência, para que a gente possa utilizar a sabedoria de Deus naquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, que é notório que vai haver uma prosperidade. Amém? Aleluia. E nós vamos pular aqui para o verso 20. No mesmo capítulo 39, verso 20 diz: aleluia. Diz assim: então, a gente sabe que nessa história José foi confrontado, né, pela mulher de Potifar, e ele se desfiou dela, né? Aí chama a atenção que ciladas vão vir, setas vão vir para nossas vidas. Existe ciúme nas pessoas, existe inveja nas pessoas por conta da nossa vida diante de Deus quando ela é íntegra, porque vai ser notório a prosperidade do Senhor em nossas vidas, e isso vai levantar situações adversas na nossa vida, mas o nosso posicionamento deve ser se manter naquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações, certo? Então o Senhor de José tomou e o lançou no cárcere, porque a mulher dele falou algo, uma mentira, né, acerca de José. Ele havia tentado contra a vida dela, acordou dela, e o patrão entendeu que sim. Então o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar em que os presos do rei estavam encarcerados. E ele ficou ali no cárcere. E eu li uma versão que diz que por 2 anos José ficou nessa condição de encarcerado. Mas olha interessante, que independente da situação que a gente possa viver no secular, Deus não se aparta de mim e de você. O que Ele espera de mim e de você é que a gente se mantenha firme, amém? A nossa convicção é: o Senhor está cuidando de nós em todo o tempo, amém? O Senhor, no verso 21, diz assim: aleluia. O Senhor, porém, era com José, continua com José ali, né? Estendendo sobre ele a sua benignidade e dando-lhe graça aos olhos do carcereiro. Então a benignidade do Senhor está comigo e com você em todo o tempo, independente do que a gente possa estar passando, independente do que a gente possa estar com nossos olhos fitos, né? A benignidade do Senhor nos acompanha em todo o tempo. O Senhor, porém, era com José, estendendo sobre ele a sua benignidade, dando-lhe graça aos olhos do carcereiro. Agora já entra mais uma pessoa na história, o carcereiro. O Senhor já tinha dado bons olhos a Potifar sobre José, e agora o carcereiro também viu José com bons olhos, o qual entregou na mão de José todos os presos. Ela passou a ser gerente dos presos que estavam no cárcere, e era José quem ordenava tudo o que se fazia ali. E o carcereiro não tinha cuidado de coisa alguma que estava na mão de José, porquanto o Senhor era com ele, fazendo prosperar tudo quanto ele empreendia. Então aqui eu vejo um posicionamento de coração de que, independente das circunstâncias, independente da adversidade, independente do que venha nos confrontar, nós temos uma provisão que nos mantém firme. Agora temos um papel importante de nos manter firme. Deus vai te sustentar, Deus vai mostrar às pessoas que aquilo que você faz, que tudo aquilo que tem que prosperar na sua vida vem dele. As pessoas vão reconhecer isso através da sua vida. Amém? E o seu posicionamento, meu posicionamento deve ser confiar naquele que nos dá a sabedoria, aquele que nos dá o conhecimento. Aonde? No meditar de dia e de noite da sua palavra. Amém? Amém. Através da vida de José, vai ressaltar que a prosperidade foi resultado da presença de Deus na vida dele. Então, o resultado da minha prosperidade, da sua prosperidade, é a presença de Deus que habita em mim e você. Amém. Nós temos habilidades, mas quem dá o
conhecimento de tudo aquilo que nós colocamos na nossa mão ao Senhor. Amém? Aonde nós precisamos atuar para que esse conceito, esse entendimento de prosperidade não se perca na nossa vida, na nossa mente. E eu queria ler um texto, uma frase que eu achei de Kenneth Hagin, que diz assim: o que cremos é o resultado do nosso pensamento. Se pensarmos erroneamente, vamos crer errado. Se a nossa crença for errada, a confissão será errada. Ou seja, o que dissermos estará errado. Tudo depende do nosso modo de pensar. Romanos 12:2, o que é que ele nos fala? Que é um texto muito conhecido. Vamos lá para Romanos capítulo 12, no verso 2. É um texto muito conhecido, mas eu quero ler para não mudar nenhuma vírgula dele. Aleluia. Romanos 12:2. Aleluia. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos na renovação da vossa mente, ou do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Então nós precisamos entender o poder que está nas nossas vidas, a sabedoria que está de Deus nas nossas vidas para prosperarmos. Agora nós precisamos entender também que nós precisamos alinhar tudo aquilo na nossa vida que nós desejamos ao propósito de Deus para nossas vidas, porque nós temos sonhos, almejamos alcançar coisas, mas existe um propósito de Deus nas nossas vidas. Então você vai ver José passar por toda essa situação, né? Se você vai ler a história lá, concordo vocês aqui a continuarem lendo a história, vai falar que ele foi governador do Egito. Porque em todo o tempo, em toda a caminhada dele, ele não se apartou da sabedoria de Deus, do reconhecimento de que tudo aquilo que ele fazia era o Senhor que abençoava, a ponto de governar uma cidade. E é interessante porque quando você lê o texto, vai ver que por uma interpretação de um sonho do rei, ele foi colocado no anel dele que só o rei do Egito, né, podia mudar alguma palavra que ele tomasse. Então assim, imagina aí a autoridade que ele se tornou de escravo a ser um governador, por conta do posicionamento do coração, por conta do entendimento de que ele tinha quem ele era em Deus. Então ele não deixou que nenhuma das circunstâncias que ele passou, que não foram poucas, não foram difíceis, se a gente começa a ler o texto, ele vai começar a vislumbrar cada situação de sofrimento. Eu lembro que eu assisti um filme, né? Ele estava num lugar de quebrando pedras, né? E a gente via o sacrifício, o sofrimento por nunca ter feito aquilo, né? Imagina você ser cuidado com seu pai que coloca no braço, não deixa você pegar peso, não deixa você fazer nada, e aí você passar por um escravo, trabalhar em diversas atividades, né? Ele não blasfemou contra Deus, ele guardou o coração, ele não murmurou, né? Então aí vai mais uma dica, né? Na nossa vida a gente não deve se prender à murmuração, porque ela não vai trazer bênção para as nossas vidas, né? Muito pelo contrário, renovar a nossa mente com a palavra vai nos colocar numa posição que nós vamos falar correto, nós vamos pensar e nós vamos falar correto, como o Kenneth Hagin aqui nos alertou. E Efésios nos traz mais uma indicação aqui, Efésios capítulo 4. Aleluia. Louvado seja Deus. Efésios capítulo 4 nos traz mais uma reflexão, ou mais um ensinamento, de como viver uma vida de prosperidade. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Obrigado. Efésios 4. Aqui fala esse Efésios 4, a
partir do verso 17, diz que despido da velha natureza e revestido da nova natureza. Está falando sobre isso. Né? Vou ler o 20 até o 23. Mas vós não aprendeste assim a Cristo, se é que ouviste e a nele foste instruídos. Tem alguém que foi instruído em Jesus? Amém. Conforme a verdade em Jesus, a despojar-vos quanto ao procedimento anterior do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, a vos renovar no espírito da vossa mente. Aqui faz mais uma colocação acerca de nós nos despojarmos da velha natureza, nos despojarmos do velho pensamento, do pensamento contrário à verdade da palavra, e nos firmarmos nas verdades de Deus. Porque são essas verdades, são esses ensinamentos que vão nos colocar na posição de prosperidade. Como a palavra diz aqui, que José se mantinha íntegro e Deus o abençoava por conta do coração ali. Há uma graça que vai nos habilitar para sermos bem-sucedidos em tudo que fizermos. Então, há uma graça de Deus para nos conduzir nessa posição de prosperidade. Aleluia. Queria ler com você outra passagem em Gênesis, capítulo 13, a partir do verso 14. Aleluia. O Senhor também falou comigo poderosamente. Gênesis 13. Está falando sobre outro homem de Deus, também muito próspero e muito conhecido nosso. Gênesis 13 fala de Abraão e Ló, ainda Abraão, né? Sabemos que Deus teve uma aliança com Abraão e deu uma direção a ele, né? E ele saiu com o sobrinho, Ló, né? Saiu com Ló. E chegou um tempo que eles tiveram que se separar. Então, no verso 14 diz assim: o pacto no meu subtítulo diz assim: o pacto de Deus com Abraão é renovado. É interessante que, quando houve a separação entre Abraão e Ló, Abraão deixou Ló bem à vontade para escolher para onde ele queria ir. E Ló atentou para que os olhos naturais dele estavam vendo, né? Que eram planícies belas, né? Enquanto o outro lado, que não era tão belo, deixou cautivo, né? Muitas vezes as pessoas estão assim, contemplando aos olhos naturais aquilo que o Senhor não é melhor para ele, aquilo que o Senhor não tem de melhor para ele. Mas, glória a Deus, que Deus é um Deus de bondade, um Deus longano, né? E nos dá sempre uma nova chance, uma nova oportunidade de mudar de rota. Então diz assim no verso 14: e disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os olhos, preste atenção nessa parte aí, levanta agora os olhos e olha desde o lugar onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, os quatro extremos, né? Porque toda essa terra que vês, e ele dá a ti e a tua descendência para sempre. Aleluia. Amém. Veja como é interessante aqui nessa parte, que por conta do posicionamento, uma direção que Deus estava dando a Abraão, toda uma descendência, toda uma genealogia que vinha após ele, herdaria essas promessas. Amém? E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se puder ser contado o pó da terra, então também poderá ser contada a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a darei a ti. Então mudou Abraão as suas tendas e foi habitar junto dos cavalos de Mamre, em Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Por conta do posicionamento de Abraão, é interessante aqui que quando Deus me deu uma revelação, eu li e eu gosto de escrever para que eu não perca essa revelação. E eu escrevi assim: Deus falou para mim assim: enquanto não vemos a prosperidade que Deus quer nos entregar,
não vamos experimentar o que Deus tem para nós. Aleluia. Enquanto não vemos a prosperidade que Deus quer nos entregar, não vamos experimentar o que Deus tem para nós. Muitas vezes o homem é assim, precisa ver para crer. Aqui Abraão foi agraciado porque Deus mostrou a ele tudo que Deus ia dar a ele. Da forma que, por que você acha que Abraão, que Deus teve que dizer a ele assim: olhe para a terra e você pode contar? Olhe para o céu e olhe as estrelas. Assim será a tua descendência. Aonde os seus olhos conseguem contemplar o que o Senhor tem para a sua vida? Já parou para avaliar, para pensar nisso? Pense agora nesse momento. Se você olhar naturalmente falando, para o que Deus já tratou no seu coração, o que Deus tem para a sua vida, você acha que é pequeno ou é grande? Deus mostrou aqui a Abraão o quanto é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Quando Deus pensa em me prosperar, não é algo pequeno. Ele disse: olhe para o norte, olhe para o leste, para o sul e para o oeste. Ele mostrou os 4 cantos da terra, onde eu e você colocar a planta dos nossos pés, já é abençoado, por causa da posição de filho que você é com ele. Que você tem a posição de herdeiro do trono. Então aqui eu citei alguns exemplos de precisamos ver o nosso casamento prosperando. Nós queremos ter um casamento perfeito e às vezes a gente não acha que possa ter. Então precisamos ver o nosso casamento perfeito e ser grato ao Senhor pelo nosso casamento, todos os dias. Precisamos ver nossas finanças prosperando no livro de Deus. Nós já somos prósperos, mas precisamos ver nossas finanças prosperando. E o Senhor vai dar uma direção para você fazer algo com a sua finança que vai multiplicar. Porque Deus é um Deus de multiplicação. Amém? Olha o que acontecia na vida de José, onde ele botava a mão, prosperava. E aquelas pessoas que colocavam diante de José o que era deles, enxergavam isso. Então, eu e você não podemos pensar diferente. Que aonde nós colocamos as nossas mãos, Deus já abençoou, já é próspero. Amém? A prosperidade de Deus já está na minha vida e na sua vida. Amém? E algo poderoso também que Deus falou comigo. Precisamos ver nossas vidas espirituais também prosperando. Amém. E aí eu levo para o lado da declaração. Como temos declarado? Nosso crescimento espiritual, nossa prosperidade espiritual, eu vejo da forma que nós nos comportamos, nós falamos, nós externamos as verdades da palavra. Porque é assim que as pessoas vão nos confrontar. Se você falar algo negativo perto de um ímpio, ele vai lá dizer: e aí, irmão? Mas quando você fala algo que é direcionado de Deus para as pessoas que não têm o Senhor, eles vão ver em você, chegar a você uma pessoa de Deus. E ao se deparar com qualquer situação que eles reconheçam o favor de Deus na sua vida, ele vai dizer: se é oração, chama o irmão para orar. Não é assim? Porque eu vejo isso nas nossas vidas. Dessa forma, a prosperidade de Deus no âmbito espiritual das nossas vidas vão alcançar pessoas, vão levar pessoas ao Senhor, porque essa é a forma que Ele age. Amém? Através da fé que temos na palavra de Deus, precisamos liberar algo por meio de palavras e confissões. Eu lembro que um mês atrás eu estava conversando com o Jefferson e ele me falando que o desejo dele de conquistas, né? E ele dizia assim para mim: eu já vejo eu morando na minha casa, eu tenho declarado isso e já me vejo lá. É isso que o Senhor espera, que aquilo que nós queremos, aquilo que nós entendemos que o Senhor já nos deu, nós precisamos chamar a existência. Então, através da fé que temos da palavra de Deus, da garantia que nós temos, da confiança, precisamos liberar essa palavra para que ela venha ser manifesta. Aí o Senhor falou comigo: fé precisa de uma esperança inicial. Então, que esperança é essa? De ação. Quando visualizarmos o que Deus já fez, não vai fazer, Deus já fez,
vamos usufruir dela. Amém? Quando Abraão contemplou aquilo que o Senhor estava falando para ele, olha a história que aconteceu. Por onde ele peregrinou. E o que foi que aconteceu? Deus deu só vitória, só crescimento. Se era gado, multiplicava. Se era rebanho, multiplicava. Se era o povo, multiplicava. Então você vai ver na história de Abraão que Deus prosperou abundantemente a vida dele. Mas uma coisa interessante que a gente pode trazer para a nossa vida é que Abraão reconhecia a prosperidade na vida dele. E ele fazia algo diante do Senhor para gratidão, que era dizimar. Uma coisa interessante que o Senhor falou no meu coração. Veja como Abraão dizimava. Veja como Abraão ofertava. Veja como o coração de Abraão era para as coisas naturais. Ele não era apegado a essas coisas. Eu acho que muitas vezes a gente pode estar retendo algo que está nos impedindo de avançar nessa área de prosperidade. Então a gente precisa estar com o nosso coração conectado ao Senhor e entender o que é que pode nos levar ao crescimento dessa área. É meditar na palavra de Deus mais e mais sobre isso, porque os exemplos estão aqui, a prova viva está aqui na palavra. Os exemplos estão aqui para nos mostrar e nos confrontar. Agora, o que precisamos fazer? Liberar uma palavra de confissão nessa área. Amém? Então, nós já somos prósperos. O que vai manifestar é a nossa confissão, é a nossa ação contínua, para que as pessoas observem em nós essa prosperidade que a Bíblia fala que nós temos. Amém? No meio de um processo natural de plantio e colheita, olha como é interessante isso aqui. Eu já estou quase finalizando. Deus nos mostrou no âmbito natural. Como é que precisa muitas vezes visualizar algo? Ele mostrou um meio bem simples de entender essa questão de prosperar. No meio de um processo natural de plantio e colheita, um vento pode soprar. E aquilo que levaria, naturalmente falando, para mim e para você, aos nossos olhos naturais, acontecer levaria dias, meses, anos, pode acontecer em segundos. Por quê? Porque Deus age assim, de repente. Deus age o amanhã, o mês, o ano para o Senhor é hoje. Então o que Ele espera de mim e de você é que a gente haja em fé e em prosperidade para daqui a um ano, para daqui a 6 meses, mas que a gente possa crer e agir com fé para hoje, porque o que Ele quer manifestar, o vento que Ele quer soprar na minha vida, na sua vida, é para hoje. Amém? Amém? E eu vou finalizar com mais um versículo. Hoje a meditação foi rápida, né? Deus, quando falou para mim, eu fiquei, Senhor, tem mais? Tem mais. Pratique. Ele falou para mim. Sabe que nada vai acontecer se nós não nos movemos. Aleluia. Aleluia. Vocês estão calados. Aleluia. Efésios capítulo 4. Não sei se nem eu já ouvi esse versículo. Já leu. Efésios capítulo 4, só que outro versículo. Oh, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom. Aleluia. Acho que eu anotei errado. Nossa. Eu acho que eu anotei errado, mas isso não importa, porque Deus me deu uma explanação sobre o que eu queria falar acerca desse último versículo. Sabe que Deus se alegra com a nossa prosperidade? Amém. Amém? Você crê dessa forma? Amém. Você acha que é impossível para Ele, para abençoar a mim e a você, naquilo que você tem desejado?
vai prosperar a mim e a você, naquilo que você tem sonhado, naquilo que você tem colocado no seu coração. A Bíblia diz: o Senhor realiza o desejo do nosso coração. Eu queria que agora, nesse momento aí, você fechasse o seu olho e colocasse dentro do Senhor aquilo que tem no seu coração, que você diga assim: Pai, eu não consegui contemplar a prosperidade do Senhor ainda nessa área, mas eu sei que o Senhor se alegra na minha felicidade, se alegra no meu crescimento, se alegra em tudo aquilo que o Senhor já tem feito. Feche seus olhos e vou dar um tempo para você pensar nisso. Deus faz o que for preciso para te ver feliz. Amém. Deus vai mover aquilo que para você possa ser difícil, Ele vai mover, porque Ele quer te ver feliz. A prosperidade dele já está na sua vida e na minha vida. Amém. O que nós precisamos é ser ousados e declarar que Ele já fez, porque já é nosso. Em nome de Jesus. Pai, te dou graças, Senhor, por esta noite, Pai. Obrigado, Pai, porque os meus irmãos estão nesse momento expondo diante do Senhor os seus corações. Aquilo que o Senhor tem, Pai, para fazer na vida deles, Pai, eu oro já te agradecendo, Pai, porque a minha oração é de gratidão, a minha oração é de agradecimento, Pai, porque eu sei que o Senhor é um Pai bom, um Pai que supre cada uma das nossas necessidades, Pai. E nesse momento eu sei que eles estão colocando dentro do Senhor os seus corações, aquilo que para eles possa ser que não esteja trazendo tanta paz, Pai, mas o Senhor é o Deus de paz. Amém. O Senhor é o Deus de libertação. Amém. O Senhor é o Deus de cura. Não há impossíveis para ti, Pai. E eu nesta noite consagro a vida de cada um dos meus irmãos, Pai, Amém. crendo na manifestação, Pai, como o Senhor mostrou a Abraão aquilo que o Senhor já estava dando a ele, Pai. Eu coloco diante do Senhor a visão que eles estão tendo agora, Pai. Coloca uma visão, Pai, diante deles, Pai, para que eles possam contemplar aquilo que o Senhor já está dando, já deu a eles, Pai, para que eles possam usufruir, Pai, porque a tua palavra diz que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas, Pai. E é assim que nós vamos viver, Pai, com essa convicção. É assim que nós vamos caminhar, com essa convicção. E da mesma forma que foi na vida de José, Pai, que aqueles homens que eram ímpios contemplaram o teu favor, a tua boa mão e a tua prosperidade na vida dele, assim será nas nossas vidas. Em nome de Jesus, eu já te agradeço, Pai. Obrigado por esta palavra que o Senhor nos concedeu nesta noite, Pai. Obrigado pelo teu frutificar, Pai, pela essência, Pai, de prosperidade na vida de cada um de nós. Amém. E eu já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Está feito, meus irmãos. Aleluia. Tem alguém nesta noite com algum